Espero que seja tudo bem com você, aí do outro lado da tela, e que você se divirta com a gente nesse sábado de muito conhecimento, de muita informação e de muito compartilhamento. Um abraço a todos e todas que estão nos acompanhando, principalmente a toda a equipe da Retomada, a equipe da TBC, que está aqui sempre produzindo e colocando esse programa aí dentro da sua casa. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a economia circular. A economia, lá na sua concepção entre os séculos XVIII e XIX, que surgiu junto com outras grandes ciências, como a física, como a biologia, ela trouxe no seu núcleo teórico duro concepções mecanicistas, organicistas, que foram sendo ultrapassados pela concepção humana da economia. Afinal de contas, essa ciência é pautada nos nossos móveis psicológicos e é, portanto, por excelência, uma ciência social. Durante muitos anos e durante todos esses anos, vários outros eixos foram sendo incorporados à economia, porque, devido às condições da época, às vivências das pessoas, dos economistas da época e do cotidiano e do contexto, muitas coisas não foram colocadas ou consideradas nas teorias enquanto elas foram sendo formuladas. Por isso, nós temos hoje outros eixos que foram incorporando e considerando outras temáticas muito relevantes. Então, hoje nós temos economia comportamental, economia feminista, economia social, economia solidária, economia circular, entre outros diversos eixos que vão tentar explicar para nós o nosso comportamento humano e como que as nossas decisões impactam a nossa economia. E para falar desse assunto tão interessante, eu tenho a imensa satisfação de convidar aqui o Rafael Barbosa, que é engenheiro mecatrônico pela Unicamp, engenheiro industrial pela Universidade de Texas, tem especialização em gestão empresarial pela FGV, passou por multinacionais como a GE, P&G, Unilever, atua em departamentos de engenharia e manufatura, e é sócio fundador da xpory.com. E tenho a honra também de chamar a Kércia Preda Kamenash, economista pela PUC Goiás, mestre em economia pela UFG, economista e consultora na empresa Pilar Assessoria Empresarial e é presidente do Conselho Regional de Economia Corecon Goiás. Senhores, sejam muito bem-vindos. Pois não, Kércia, pode começar. Bom, quero agradecer imensamente a Sueli pelo convite para estar aqui hoje, falando um pouco com vocês sobre economia circular. Para mim sempre é um prazer falar sobre economia de modo geral, né? Então, agradeço aí, Sueli, pelo convite e muito feliz de estar aqui com vocês, né? Então, aos ouvintes que estão aí do outro lado nos acompanhando. Sueli, muito obrigado também pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês e com o público da Retomada, né, para falar da retomada do nosso estado e do nosso país. Kércia, é um prazer estar aqui com você também para a gente trocar ideias no dia de hoje e espero que vocês que estão nos ouvindo se contribuam, né, participem conosco aqui também com perguntas, com participações, para ser uma hora de bate-papo muito interessante sobre as novas economias. Muito obrigada, nós estamos muito felizes por vocês terem aceito o nosso convite. E na semana passada, aqui no Retomada em Conexão, nós conversamos com os nossos convidados, com Donovan e com o Murilo, a respeito das mudanças climáticas, das energias renováveis, até comentamos um pouco a respeito do que está acontecendo aqui em Goiás. E o tema de hoje tem muita convergência com o que nós conversamos no sábado passado, porque nós vamos falar, de certa forma, sobre um desenvolvimento que é sustentável e, por que não, falar também sobre desenvolvimento regenerativo, que tem sido uma pauta de muitas discussões muito importantes, como o Acordo de Paris, como da União Europeia, o plano que eles têm para a economia circular. Então, para início de conversa, eu gostaria de entender um pouco qual que é a importância da economia circular e como que nós podemos entendê-la. Bom, a gente tem todas essas novas economias, né? Então a economia circular é uma delas, mas a gente pode falar de economia compartilhada, colaborativa, criativa, etc. Todas elas vêm agregar um fator de evolução à economia tradicional, né? Cada uma reforça o seu ponto. Então eu vejo que todas essas economias
tentam, né, evoluir a economia tradicional, que é a que a gente usa no dia a dia. A gente vê um movimento muito grande, principalmente nos países do primeiro mundo, ligado à economia colaborativa. E é importante, Suelen, eu gostaria de trocar essa ideia com o público aqui hoje. Há 10, 15 anos atrás, a gente estudava muito as cidades inteligentes, né? Mas o foco, se você prestar atenção na evolução da discussão das cidades inteligentes, o foco há 10, 15 anos atrás era a parte tecnológica. Então nós estávamos falando dessa parte de poste de luz com internet, lâmpada de LED, a placa solar em cima da lâmpada de LED para não precisar do fio, para passar energia, esse tipo de soluções, né? E a gente vê que essa discussão mudou muito na Europa. E é o que o Brasil está adotando, né? 80 especialistas foram convidados agora para escrever uma carta que será a base da lei, né? Que vai falar sobre cidades inteligentes, inclusive terá recurso federal vindo para os municípios, da mesma forma que existe com saúde, né? Com educação, vai ter repasse federal vindo para os municípios. Os municípios que estiverem mais preparados vão ter essa condição. A lei está sendo formulada, né? Os especialistas estão escrevendo, agora com a base muito focada em economia colaborativa. Você vê que o foco agora não é mais tecnológico, o foco é como a comunidade se ajuda, como ela colabora, e aí entra, né, uma série de vertentes de sustentabilidade, de permuta, de uma série de coisas que a gente vai discutir aqui hoje, que é uma nova economia. Então essa tendência europeia, que foi a tendência que o Brasil pegou, você vê que até a parte tecnológica, que era uma das coisas que a gente pensava, as cidades no futuro terá internet para todo lado. Isso sim, vai acontecer, mas o foco da lei, o foco dos estudos agora tem mais a ver em como essa cidade inteligente se aplica, né, ao indivíduo. Então, até o nome mudou, não é mais Smart Cities, e sim Smart Citizen, né, que é o cidadão. O citizen, o foco agora é no cidadão. Então, acho que com essa afirmação e com esse trabalho que alguns especialistas estão fazendo agora, que vai mudar até uma das leis, né, no Brasil, eu acho que compensa a gente começar com essa discussão, porque é uma discussão que é uma tendência e vai bem dentro dessa pergunta sua, ou seja, a própria sociedade pedindo variações e inovações aí na própria parte econômica, porque isso impacta diretamente na vida do cidadão. A gente vê muito também a questão da própria economia criativa, né, dentro desse contexto. Que ela está voltada, sim, um foco na parte de tecnologia, de informação, mas ela vai muito além do que isso, né? Aproveitar os recursos que se tem, inovar dentro daqueles recursos. E quando a gente fala da parte de inovação, muita gente pensa num contexto muito mais amplo, né? Então, na verdade, você consegue inovar com pequenas coisas. Então, a gente vê que, de fato, tem sido forte a parte da economia criativa e importante para a geração de emprego e de renda. E falando sobre a questão das pessoas, né, você falou sobre o foco no cidadão e sobre esse movimento das pessoas também pedirem e desejarem inovação, tecnologia, colaboração, que é muito importante. Quando nós falamos sobre a questão econômica e sobre a questão da conscientização, afinal de contas, são os comportamentos humanos que vão trazer os resultados que nós temos no âmbito geral, social, econômico. Quando nós começamos a industrialização, aqui no Brasil foi tardia, mas em geral, os movimentos ambientalistas que começaram a pensar e exigir uma economia voltada, uma produção voltada pensando na questão sustentável e ambiental. E aí, quando nós falamos sobre a questão dos nossos comportamentos e do nosso papel enquanto cidadãos, é importante que a gente também pense nessa questão da conscientização humana em relação ao próprio consumo e pensando também nas pessoas, como que as empresas hoje elas fazem a sua produção, como que a economia criativa ela vem para potencializar a capacidade humana na geração de produtos e serviços. Então, como que nós podemos hoje trazer uma conscientização ou impulsionar essa transformação individual, que também somada será coletiva, em relação à produção, em relação ao consumo, já que pensar em sustentabilidade e numa economia que seja regenerativa
ela implica em pensar em como que nós usamos os produtos, né? Porque a gente tem um ciclo, às vezes, de compra e de descarte. Então, como que, na visão de vocês hoje, tantas pessoas, consumidores e consumidoras, quantas empresas, pequenas, médias, grandes, as indústrias, elas podem pensar num ciclo de produção que seja inovador, né? Que tenha tecnologia, que tenha colaboração, mas também pensando no impacto ambiental? Eu tenho a tendência a acreditar que, de fato, o poder público tem que se envolver inicialmente nas fases iniciais. Tem uma parte desse processo que é de conscientização, mas eu acho que tem que ter incentivos do próprio governo e penalizações, né, para quem faz o errado, porque só assim a gente começa, de fato, a ter uma tendência mais clara, né, do comportamento humano. Eu sou, né, sou engenheiro de formação, então venho do ramo industrial, né? E na indústria realmente o pensamento é esse: produzir, produzir, produzir. A reciclagem várias vezes não é o mais barato, então não se faz. Se prefere pegar a matéria-prima e fazer de novo, tal. Então o que eu vejo que as coisas começam a mudar, e foi assim na Europa, é assim nos Estados Unidos, e creio que tem que ser assim. Então, o impulso inicial, porque é difícil você exigir que uma sociedade esteja culturalmente já conscientizada sem um impulso inicial. Acho que o governo tem esse papel, ou seja, incentivar esse comportamento, tanto das indústrias quanto da rede toda de distribuição e do consumidor final. A partir daí, vai se formando a conscientização. Eu acho que tem claramente uma diferença de conscientização europeia para o Brasil, por exemplo, né? Nós temos muito mais recursos, eles têm menos recursos, então lá eles sentem na pele o que é você acabar com a sua sociedade. Quem foi na China vê claramente, né, como é que é o descompromisso com a produção lá e as consequências depois disso, né? Então eu acho que de início o governo tem que se envolver em incentivar quem faz o correto e punir quem faz o errado. Naturalmente a sociedade vai mais conscientizando. Tem coisas que demandam uma geração para outra. Difícil você exigir que a visão dos nossos pais seja igual à visão dos nossos filhos. Ou seja, tem duas gerações aí que foram criadas de maneiras diferentes. Eu acho que assim se começa. E naturalmente a sociedade vai se aculturando, porque todo mundo sabe que nós vivemos nesse país, nesse mundo, então que tem que ter uma preocupação maior em onde a gente está vivendo e que a gente está fazendo com o meio ambiente, né? Esse processo aí, de fato, é uma mudança até cultural, né? Para as pessoas entenderem a importância da sustentabilidade, da produção consciente. Precisa ter uma maior fiscalização por parte dos órgãos, né? Não adianta apenas criar ali as leis e as punições que podem vir a acontecer, mas se não acontecer, o processo fiscalizatório mesmo, né? E a própria sociedade em si, eu acredito que hoje ela está mais consciente desse processo de cuidar do próprio meio ambiente, né? Então, já está havendo uma mudança aí de comportamento. E existe também alguns órgãos, né, que de fato eles ajudam a divulgar isso. Até o próprio Sebrae, ele tem ali dentro algumas consultorias voltado para a área de processo de produção, da metodologia Lean, né, que de fato ajuda as indústrias e as empresas a se moldarem dentro desse processo. E, inclusive, antes de perguntar um pouco mais sobre economia criativa e colaborativa, o trabalho que é feito pelo Sebrae, eu queria uma opinião de vocês. Pensando a questão do consumo e da produção, e nessa mudança de cultura, né? Essa mudança cultural, qual que é a opinião de vocês em relação à durabilidade dos produtos? Porque um dos eixos da economia circular é a economia de performance, que busca aumentar a durabilidade desses bens, tentando prevenir o desperdício. Só que, como diz Bauman, nós vivemos num mundo líquido, nada é feito para durar. Então, como que vocês observam essa questão da vida útil, que acaba sendo uma vida útil programada dos produtos que nós consumimos, e aí temos mais produção, mais descartes. Vocês acreditam, na opinião de vocês, que seja possível esse aumento da durabilidade dos produtos, pensando no nosso contexto? Eu acredito piamente que sim. Eu vejo essa mudança, eu concordo, né, com a sua afirmação, e é isso mesmo. Eu acho que a indústria toda
envolvendo aí a parte de marketing, não, quando eu falo indústria não é só o chão de fábrica mesmo de produção, tem essa tendência em fazer bens que circulam. O objetivo da indústria, né, que a gente que está mudando agora, mas que a gente foi criado nela, é produção, é jogar a produção para fora e fazer com que empurrar isso no consumidor de alguma forma. E quanto mais você faz o item ser descartável, o item ser, a fila tem que andar, seja, vamos falar de roupa, por exemplo, que a moda mudou, você realmente empurra a cadeia para frente para que as pessoas consumam mais e que aquilo já fique obsoleto, aquilo já quebre, para que a produção tenha que ser feita de novo e novas vendas ocorra. Então eu acho que isso sempre foi, pensando do ponto de vista da economia mais canibal, assim, né, mais crua, realmente era uma tendência. Eu acho que começa a se questionar agora esse modelo, né? E eu acho que está aí uma das grandes linhas de pensamento para que a gente tenha uma sociedade melhor. Eu acho que isso foi imposto a gente e a mídia, de maneira geral, todo o pacote inteiro, né, que se vende para a sociedade, e com isso a indústria segue essa linha. Então acho que esse é um dos grandes pontos de questionamento, sim. Bom, eu vou assim num outro ponto de que as empresas, né, assim, a gente tem alguns formatos. A gente tem as grandes empresas, as pequenas empresas, né, e as médias empresas. Então, na verdade, cada contexto é diferente, né? Então, quem domina o mercado são as grandes empresas que, de fato, influenciam aí a questão do consumo, e acaba que as pequenas e as médias empresas, elas meio que seguem isso. Mas existe uma realidade também um pouco assim diferente para as pequenas e médias empresas, de fato ter o seu mercado consumidor ali para poder o seu produto sair, né? Então, eu acredito que pode ter melhoras, mas nesse sentido, porém, a gente tem algumas realidades aí diferentes. E falando em realidades diferentes, tanto você, Rafael, quanto você, Kércia, trabalham com pequenas, médias empresas, microempresas, dando consultoria, trabalhando com economia colaborativa, com economia criativa. Como que tem sido, pensando o contexto de gestão, inclusive, dívidas nesse momento de pandemia, nesse contexto, e pensando também a questão da gestão, não só administrativa e financeira, porque quando nós falamos em gestão, nós estamos falando em como nós vamos gerir melhor os recursos, todos eles que são recursos escassos, como os insumos, como alocar melhor e combinar melhor todos os fatores produtivos das empresas e também de pessoal. Como que vocês têm trabalhado nesse momento com as empresas em relação a esses eixos da economia e qual tem sido a resposta dessas empresas? Olha, o que a gente percebe, essa consideração que a Kércia fez é muito importante, né? A consideração que eu fiz tem muito a ver com as grandes indústrias mesmo e de produto, né? Então, aí a tendência é realmente empurrar volume de produção no mercado. Agora, o que a gente vê nas pequenas empresas é realmente uma necessidade por sobrevivência, né? E aí nós estamos em empresas de produtos, empresas de serviço. A gente tem um trabalho muito interessante na X por Y com o Sebrae e com a Secretaria de Retomada também, no âmbito de fazer com que a permuta seja um mecanismo de uma empresa ajudar as outras. Porque o que a gente vê é que o mercado, do jeito que ele é formado, os bancos têm uma autonomia muito grande sobre as empresas, ou seja, há um endividamento geral das empresas e todas elas em dificuldade. E não há um senso de colaboração entre as empresas, há uma dependência dos bancos nesse sentido. O que a gente está criando com o Sebrae, eu até convido você que está assistindo a conhecer um pouquinho mais desse trabalho. O site é permuta.sebraego.com.br. Lá você vai entender um pouco mais do que a gente está fazendo, das rodadas de negócio que a gente está propondo, onde uma empresa consegue ajudar a outra. O que a gente vê na situação atual das pequenas empresas é que todas estão em dificuldade, com poucos recursos. Aí ela preserva esse recurso financeiro na conta, mas ela está ociosa, né, na sua capacidade produtiva, né, de entrega de produtos e serviços, e precisando de outros produtos e serviços. Mas ela não contrata o outro produto e serviço porque ela não tem recurso disponível. E aí você vai ver a outra empresa está na mesma situação. Quando você vê, está todo mundo afogando, né, todo mundo em dificuldade, um precisando do outro, mas ninguém
conseguindo acessar um outro. Quando a gente põe todo mundo dentro de uma plataforma de permuta, isso muda. Ou seja, porque na verdade o dinheiro, a gente não come o dinheiro, né? O dinheiro é apenas um meio, né? A Kércia pode falar um pouquinho mais disso, né? Na visão do economista mesmo, mas o dinheiro é um meio circulante para que a gente consiga acessar produto e serviço. A permuta, ela faz isso de uma maneira mais interessante. Quando as pessoas conseguem permutar, e na xpory.com nós temos um modelo inteligente de permuta, que não é a permuta tradicional, é uma permuta multilateral, que estatisticamente, matematicamente, ela tem muito mais opção de transação. E com isso a gente, de fato, na prática, consegue fazer com que o pequeno empresário tenha acesso a produto e serviço que ele precisa sem realmente ter que dispor de caixa. Ele dispõe do produto e serviço que ele tem. Então é muito mais fácil. Na prática, o que ele faz? Ele pega o produto que ele está jogando fora, né, que ele está desperdiçando, que ele não está vendendo, ou se é uma empresa de serviço, aquela ociosidade dela, para consumir o produto e serviço que ela precisa. Aí ela consegue acessar, sofisticar sua empresa, seja, né, serviços que ele não tem, sem realmente mexer no caixa. Ele vende mais, consegue vender mais em reais e assim ele naturalmente cresce a empresa. A gente tem resultados muito importantes agora para mostrar com o Sebrae e a gente quer dar um novo impulso nessa divulgação da permuta como uma ferramenta de uma empresa ajudar as outras e todos, né, o estado inteiro se beneficiar disso. Então, essa é uma aplicação prática, Suelen, dessa parte de economia colaborativa que a gente traz agora para o estado de Goiás e começa a aplicar na prática junto com o Sebrae, que tem essa capilaridade, né, com as pequenas empresas. Bom, eu tenho feito consultoria em alguns municípios daqui do estado e eu percebo são culturas muito diferentes, né? A gestão das empresas também, elas têm pontos em comuns, mas a gente percebe que os pontos de divergência entre elas são grandes. E aí, o que eu tenho percebido, né, e isso tem sido falado algumas vezes, a gente tem dois tipos de empresário. A gente tem um empresário nato, mesmo que nasce empresário, consegue abrir sua empresa, faz uma gestão. E a gente tem aquele empresário que, por alguma necessidade, ele teve que abrir o seu próprio negócio. Porque perdeu o emprego, precisa de renda, ou porque é um sonho também dele ter o seu próprio negócio. E então a gente vê duas gestões muito diferentes, muito diferentes. Então, para a gente pensar em sustentabilidade, em a questão do desperdício, a gente precisa analisar qual que é o contexto dessa empresa, né? Porque aquela empresa que ela já está organizada, ela tem uma gestão financeira, ela já tem uma gestão administrativa, o gestor, né, o dono da empresa, ele consegue avaliar os seus resultados, ele consegue pensar melhor na questão da sustentabilidade, na questão do desperdício. Ele consegue criar estratégias para poder se enquadrar melhor ali, né, na questão do uso consciente, até dos seus próprios produtos para a sociedade. Porém, nós temos um outro extremo, né, a gente trabalha com dois extremos aqui no estado de Goiás. Então, a gente também vê empresas muito pequenas ou empresas de médio porte que não têm gestão, elas cresceram, né, ao longo do tempo, foram ganhando espaço, o pessoal viu uma oportunidade de mercado, começaram a investir, mas não se preocuparam com uma gestão, né? Então, não tem uma gestão financeira, não sabe ali os seus resultados financeiros mesmo, o que ele tem de despesa, o que ele tem de receita, ele preocupa com faturamento bruto. Eu estou vendendo tanto, se eu estou tendo dinheiro na conta, então está tudo certo, né? Então, como pensar também numa permuta se a minha empresa, eu não conheço ela na totalidade? E boa parte dessas empresas pequenas, o dono da empresa, ele é o que vende, ajuda a vender, ele é o que compra, ele é que faz o financeiro, são empresas familiares, então é a esposa que está lá no contas a pagar e no contas a receber, é a filha, e aí não tem uma qualificação para isso. Então, a gente tem grandes empresas que nos dá exemplo, mas eu acho que a nossa maior preocupação é nessas empresas pequenas e médias que não estão aí com a sua gestão organizada, administrativa e financeira, para aí começar a pensar no ponto de sustentabilidade, né? Vou passar a fazer permuta.
Então, a gente precisa voltar o nosso olhar para essas empresas e pensar ações estratégicas considerando a sua realidade. Porque também se você for no município X e depois for no município Y, mesmo que seja empresa de pequeno porte, a realidade é diferente. Então, precisa ter um diagnóstico, né, dessas empresas, criar ações, um planejamento estratégico de acordo com a realidade. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a crescer, né? Goiás é muito rico, a gente tem várias empresas que nos dão suporte, principalmente o Sistema S dá um suporte fenomenal para as empresas, só que também tem várias empresas que não conhecem o Sistema S. E ouvindo aqui vocês, só consigo pensar na importância da relação com o Sebrae, por exemplo, e o trabalho feito pela X por Y, que é um trabalho pensando na questão da permuta multilateral, o trabalho do Estado e o papel do Estado também, juntando todas essas peças, esses atores, para que a gente consiga retomar e desenvolver melhor a gestão dessas empresas. Então, para que uma empresa consiga, Rafael, fazer uma permuta na X por Y, é preciso que ele conheça a sua gestão. O que eu estou devendo, quanto eu estou devendo, onde eu estou pecando aqui na minha gestão. Então, vocês poderiam falar um pouco mais desse trabalho conjunto que é realizado para que se possa fazer com que as empresas tenham uma performance cada vez melhor? Sim, realmente, o que a Kércia falou não tem dúvida. A questão de capacitação do empreendedor e do empresário, isso é um ponto fundamental. Então, só que de fato, assim, quando a gente começa a trabalhar esse assunto, nós temos que dividir, porque também seria uma ilusão a gente achar que a gente conseguiria fazer um trabalho muito rápido nesse processo. O que a gente está fazendo junto com o Sebrae é sensibilizar as empresas, principalmente, né, as que estão em situação econômica mais fragilizada, da necessidade dele fazer esse treinamento, né? E aí a Kércia tem razão, o Sebrae entra com esse pacote, né, junto com a Secretaria de Retomada, que entra com a caravana nos municípios. O Sebrae vem dando essa parte de cursos, e a xpory.com, ela é uma ferramenta para fazer a colaboração funcionar. Mas a ferramenta em si, como a Kércia falou, não substitui a capacitação. A capacitação, ela é necessária para a pessoa saber até entender a ferramenta. Quando se entra, né, no mecanismo, numa rodada de negócios do Sebrae com a X por Y, né, que é o que eu convidei o ouvinte a participar com a gente, que é a permuta.sebraego.com.br, o que ele vai ter ali? Ele vai ter um pool de empresas, fornecedores deles e clientes dele, que ele vai poder comprar e vender para essas empresas, vai receber toda a capacitação básica do Sebrae, que na verdade é uma capacitação básica, como a Kércia falou, ou seja, a capacitação ela é contínua. Cada empresário realmente tem que buscar a sua capacitação, não é ser só dono de empresa, ele tem que realmente melhorar seus processos, ter controle, e a colaboração ela é uma ferramenta para as pessoas conseguirem medir a sua capacidade ociosa, e com isso, né, porque a capacidade ociosa da empresa é um ponto, né, eu costumo falar que é o câncer da empresa, é uma coisa que está ali, ninguém vê, e vai realmente tirando a performance da empresa. Para conseguir usar essa capacidade para conseguir comprar o que ele precisa, sem mexer no caixa. Então você tem um impacto positivo no fluxo de caixa quando você faz essa permuta, porque você tem essa inteligência. Agora, isso é, como a Kércia falou, ferramenta. Todo esse pacote que a Secretaria de Retomada, juntamente com o Sebrae, traz de capacitação financeira, de marketing, a parte de gestão de processos da empresa, isso é fundamental. Bom, essa parte que o Rafael traz da permuta, quando a empresa ela começa de fato a conseguir analisar os seus próprios números, ela gera um impacto muito positivo. Por quê? Porque dentro das empresas, a gente vê muito a questão de capacidade ociosa, e eles não sabem como lidar com isso. Às vezes eles têm um problema de caixa, e acredita que esse problema de caixa ele pode ser resolvido apenas de forma vender mais, né? E nem sempre vender mais significa que seu caixa vai ficar positivo. Então, vem como uma ajuda para dentro da própria empresa, né? De pensar
o que eu tenho ali de recursos meu, que eu posso estar permutando e gerando receita para dentro da empresa, né? Então, eu estou gerando dinheiro novo. Então, essa parte da permuta dentro das empresas, eu acredito que é essencial elas conhecerem, mas elas precisam passar por esse processo de conhecer a sua empresa, conhecer o seu segmento, né? Fazer a sua gestão e começar aí a conversar com outras empresas, né? Que seja por meio, só me lembro o nome da empresa. xpory.com. Que seja por meio da xpory.com, né? Mas de fato começar a gerar dinheiro novo ali para dentro da empresa. Uma das premissas econômicas é que as pessoas reagem a incentivos. Como que nós podemos, quer se estimular, Rafael, esses empresários e empresárias que às vezes são tão diferentes, como você bem mencionou, nós temos pessoas diferentes, preferências diferentes. Como que nós podemos estimular essas pessoas a buscar essas informações e orientações, seja por meio da permuta, seja por meio de uma consultoria do Sebrae, por exemplo, buscando as informações e ferramentas do Estado? Qual seria a orientação de vocês para os empresários e empresárias que estão nos acompanhando, para que eles sejam estimulados a buscar essas ferramentas? Suelen, eu vou dar uma resposta não tão suave para esse empresário que está nessa situação. Eu concordo plenamente com a Kércia que muitos empresários que a gente tem conversado estão numa situação muito dolorida, né? Estão passando por dificuldade, mas a capacitação hoje, a possibilidade de acessar conhecimento hoje é muito ampla. Agora as pessoas não fazem. Então nós estamos aqui no programa divulgando um trabalho da Secretaria de Retomada, juntamente com o Sebrae, a XPY está junto nesse processo, ou seja, está tendo caravanas em várias cidades do estado. O Sebrae junto dando capacitação gratuita. A XPY também entrando gratuitamente para fazer as rodadas de negócio, né, como ferramenta. O empresário que está em dificuldade e não procura levantar a cabeça e aproveitar essas oportunidades, aí tem pouco para falar para ele, né? Ele vai sofrer a dureza do mercado, né? A dureza de sair do mercado, a dureza de ficar no vermelho, de ter prejuízo. Assim é a vida, não tem muito o que eu falar para a pessoa que realmente não quer buscar aprendizado de uma maneira gratuita. Então perceba o que a gente está falando aqui. E outra, não só o Sebrae, nós temos, né? E tem o próprio Sebrae na internet também. Então, o volume de informações que temos hoje, né? A pessoa que quer se capacitar, ela está aí com vasta, né? Inúmeras opções aí para poder resolver esse problema de capacitação. E como eu disse inicialmente, é contínuo. A capacitação, né? O que a pessoa aprendeu de marketing 5 anos atrás já não vale mais nada. Então, a pessoa tem que estar sempre se renovando. Mas falando especificamente desse trabalho que a gente está fazendo juntamente com o governo do estado de Goiás, entrar no site do Sebrae, ver... Porque quando esse site que a gente divulgou aqui, já tem lá todo o pacote. O software, o pacote da ferramenta de rodadas de negócio, mas não só isso. Com isso tem capacitação do Sebrae. Então, repito aqui o site, permuta.sebraego.com.br. Fazendo o cadastro lá, além de participar das rodadas de negócio, vai ter toda a capacitação do Sebrae, vai participar das caravanas da Secretaria de Retomada, e aí a pessoa começa a se engrenar. E, possivelmente, comece a ver, né, a vantagem de estar capacitado e consiga, a partir daí, sozinho, continuar a sua capacitação. Porque é um processo contínuo mesmo, como a Kércia mesmo falou. Eu vou concordar com o Rafael, que nesse ponto, vamos dizer assim, que não dá para alisar muito. Por quê? Há um tempo atrás, as pessoas tinham uma certa dificuldade com acesso à internet, né? Sobretudo na parte dos interiores e tudo. A gente ainda tem esse problema aí em algumas localizações e tudo, mas hoje muita gente tem acesso à internet. Eu acredito que um ponto positivo da pandemia, vamos dizer, se pode ter ponto positivo, né, com esse contexto da pandemia, mas foi com que expandisse de fato a questão do uso da internet, das tecnologias. Então, hoje o empresário, ele tem acesso a diversos cursos via internet. Vamos pensar o seguinte, no Instagram,
hoje várias empresas, elas foram para o Instagram, foram meio que obrigadas, né, por parte da pandemia, a se inovar. Então, se inovaram indo para as redes sociais e fazendo que impulsionamento. Então, às vezes, dependendo da localização que eu recebo imagens falando de cursos de outras cidades ou de um curso online. Então, facilitou muito hoje para o empresário ter acesso à questão de curso, de se qualificar, de ter consultorias também. Então, é preciso que ele também busque isso. Eu vejo quando a gente vai fazer contratações no interior, e aí o meu foco é mais gestão financeira, a gente não consegue achar currículos, né, qualificados para poder estar assumindo a função. Então, acaba que a nossa função dentro da empresa, enquanto consultor, é também qualificar esse pessoal. Então, assim, hoje a informação, ela está de fácil acesso. Então, em vários municípios, a gente tem os ITEGOS, né? Eu já trabalhei aí no ITEGO. Então, tem cursos gratuitos, né? Vão pensar assim, mas a minha empresa é muito pequena, ela não consegue pagar um curso, né? Mas hoje, isso não é problema. A gente tem vários cursos aí de graça para a população, não só para o empresário, mas para a pessoa, né? A empresa ela é formada de pessoas. Então, a pessoa em si, eu como colaborador, eu também tenho que ter aquele impulso de buscar melhorar, me qualificar, não por conta da empresa que eu estou, mas por conta de mim mesmo, que hoje eu estou nessa, eu posso galgar aí outros mercados, né? Então, o empresário, ele tem que buscar, existe diversos sites, né? O próprio Conselho de Economia, né? A gente é extremamente aberto para poder dar orientação aí, às vezes o empresário não sabe algum caminho, está com alguma dúvida, pode procurar o Conselho Regional de Economia. A gente tem vários economistas que atuam na área de empresas, quanto também na área pessoal de investimento, perícia, né? E a gente está sempre à disposição aí da sociedade. Bom, vocês falaram muito sobre a busca por conhecimento, e conhecimento é algo que a gente não deve terceirizar. Nós temos que buscar, nós temos que aprender. E, Kércia, você falando dos ITEGOS, que hoje são os COTECs, Colégios Tecnológicos, nós estamos com inscrições abertas desde o dia 12 de janeiro. Eu coloquei aqui, para quem está acompanhando no YouTube, eu coloquei aqui no bate-papo o link, coloquei também o do permuta.sebrae.go. É só vocês acessarem cotec.org.br e fazerem as inscrições. Nós temos cursos diversos, seja na área da gestão, seja na área administrativa ou outros segmentos gratuitos. Hoje, quem operacionaliza os COTECs é a Universidade Federal de Goiás. Ele é gerido pela Secretaria da Retomada. Então, entrem, façam o cadastro. O curso é totalmente gratuito. Compartilhe essa informação com quem você sabe também que está procurando se qualificar, se capacitar. Inclusive, essa foi uma das preocupações da Secretaria da Retomada, porque foi diagnosticado justamente esse problema, Kércia, que você mencionou, que você vai procurar um currículo e aí você não tem a pessoa qualificada para aquele cargo ou função. E também tem a questão dos empresários que precisam também melhorar a sua gestão. Então, a Secretaria tem trabalhado nessa qualificação, tanto das empresas, principalmente dos pequenos negócios, quanto das pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que querem ou empreender ou que buscam uma vaga no mercado de trabalho. E se você está procurando uma vaga de emprego, acesse retomada.gov.br e confira as vagas disponíveis por cidade lá no nosso site, né? Não deixem de verificar essa informação e de compartilhar com quem você sabe que está procurando emprego. E também faça curso, sempre estude e qualifique para que você tenha cada vez mais chances e oportunidades. E tem várias pessoas participando com a gente aqui no bate-papo. Vou mandar um abraço aqui para Natália Paz, que sempre nos acompanha, para Andressa Souza, para Silvana Leorne, para Mara Lívia de Inhumas, para Ana Catarina Moura. A Ana Catarina disse que hoje o sol está brilhando, tal como essa conversa magnífica. Ana, muito obrigada, que bom que você está nos acompanhando. Um grande abraço para toda a equipe da Retomada que está aqui em peso.
em especial para o pessoal da GAIM, para o Pedro, para o Jurailde, para o Ramon, para a Lucivone, para a Ana, que está aqui com a gente. Reuel Hércules também está aqui conosco. E o Murilo Cardoso, ele pergunta para vocês como que uma empresa de serviço se encaixa nesse contexto da economia circular. E é bom também nós pensarmos sobre o setor de serviços nesse momento de retomada, que foi um setor muito afetado pela pandemia e que vai entrar, acredito também, Rafael, na questão da permuta, às vezes do endividamento e também na busca por gestão. Perfeito. O setor de serviço cabe perfeitamente, cai como uma luva dentro daquilo que a gente já vinha falando, né? O pessoal de serviço tem, né, quando você analisa, começa a analisar a sua empresa. Qual a sua capacidade ociosa? Para quem não sabe o conceito de capacidade ociosa, essa dica minha da Kércia aqui. Dá uma googada, procura no YouTube, tem vários vídeos sobre isso. Começa a analisar quanto que você está ocupado, né? Quanto você consegue produzir versus quanto que você está vendendo, né? Então, se você é um profissional liberal, quantas horas você consegue entregar de serviço e quantas de fato você está conseguindo vender? Se você é dono de uma pousada, mesma coisa. Quantos quartos você tem disponível e quanto você está vendendo? Isso vai te dar uma ideia de como é que está a sua capacidade ociosa. Quando você está sem caixa, e a maioria dos empresários estão sem caixa, isso é importante dizer, porque a pessoa se sente assim, olha, eu tô com muita dificuldade. Não, todos estão, e o que você vai fazer com essa dificuldade é o que vai ser a posição que você vai estar daqui a algum tempo. Então a permuta, ela entra exatamente para esse ouvinte que perguntou, olha, você está com ociosidade, disponibiliza a sua ociosidade dentro da rede que a gente está criando junto com o Sebrae, permuta.sebraego.com.br. Com isso, você vai ter crédito dentro da rede para comprar o que você precisa dentro da rede. Então perceba, a permuta não mexeu na sua venda em reais. A gente trouxe dinheiro novo para você, venda nova com crédito para você consumir o que você precisa. Com isso, você consegue acessar produtos e serviços que você precisa. Talvez reformar o seu estabelecimento, contratar advogado, contratar marketing, contratar mídia, para assim conseguir vender mais. E aí você sair dessa estagnação que está. Então perceba onde que a permuta entra. Porque a gente entra em muitas empresas que existe um preconceito contra a permuta. Fala, olha, eu tenho esse boleto para pagar, como é que o pessoal está me falando de vender em permuta? Você tem esse boleto justamente porque você teve que contratar um serviço ou um produto pagando em dinheiro. Agora você tem que pagar esse produto. Se você tivesse permutado, você não teria. Então, quando a gente fala que a gente está fazendo a rodada de negócios com o Sebrae e a Secretaria de Retomada em permuta, não é só para vender, é para você comprar e vender. Então, resumindo a história, a gente pega a capacidade ociosa da empresa, e quem tem serviço sabe, né? É mais fácil de ver a capacidade ociosa, vai disponibilizar essa capacidade ociosa para uma rede de outros empresários que vão comprar numa moeda interna da permuta. Você vai ter esse crédito para comprar depois o que você precisa. E com isso você preserva seu caixa em reais. Com isso você vai tendo caixa em reais e vai sair dessa situação que você está hoje sem caixa. Então esse é o benefício que a gente está falando, né, que eu convido a todos a entrar no site permuta.sebraego.com.br para a gente fazer essa rede, né, de colaboração entre os empresários. E na prática, né, é isso que a gente precisa, ou seja, acessar produtos e serviços de que a gente não tem capacidade de fazer para que a nossa empresa tenha o destaque e venda mais e com isso tenha resultados melhores. O setor de serviço, ele compõe mais de 50% do PIB, né, do estado de Goiás e de forma geral, se a gente for analisar o PIB Brasil também, ele tem um peso muito significativo. E foi um dos setores que mais sofreu com a questão da pandemia. Então, as empresas que quiseram se permanecer no mercado, ofertando o seu serviço, ela teve que inovar. E algumas, de fato, não conseguiram e tiveram aí que, então, até fechar o seu negócio. Então, primeiro, você precisa entender qual que é a inovação do seu serviço, né? Então, que ponto o meu serviço, ele é diferencial? Qual que é o meu diferencial? Depois, aquilo que a gente falou que hoje nós temos muito fácil acesso à internet. Então, conhecer o mercado onde você está. Então, o seu setor, o serviço que você oferta à sociedade, como que ele está
no análise de mercado, né, no local que você está, vamos pensar no nível estadual. Então, o empresário, sobretudo o setor de serviço, que tem enfrentado aí grandes problemas, né, problema de caixa, de como se posicionar no mercado, de voltar, né, nessa retomada que está acontecendo. Então, analisa o serviço que você oferta. Pensar o primeiro ponto, né? Qual que é o meu diferencial dos meus outros concorrentes? Depois, como está o mercado, aonde eu estou atuando? E aí é ir para a internet, fazer pesquisa, olhar o mercado, ver o que as empresas estão oferecendo e pensar, então, uma ação para dentro da sua própria empresa. Vocês acreditam que as empresas que adotam estratégias de economia colaborativa, de economia circular, elas têm vantagens competitivas em relação às outras empresas? Sim, claramente. Mas antes, eu gosto de voltar naquele ponto que a Kércia falou sobre a questão da capacitação. A empresa que se conhece, ela tem mais chance de resolver os seus problemas. Então, na verdade, esse é um ponto básico. Então, a capacitação, ela é essencial. Como eu disse, a ferramenta que nós estamos trazendo para os empresários agora de Goiás, juntamente com o Sebrae e a Secretaria de Retomada, ela é ferramenta. Se você não sabe como usar a ferramenta, realmente não adianta. Então, a capacitação ela é necessária. O Sebrae, junto com a Secretaria de Retomada, tem muitos cursos, né, disponíveis para o empresário. Agora, o empresário, no final, quando ele consegue diagnosticar a empresa dele junto com o Sebrae, ele vai chegar no momento, olha, tenho tanto de capacidade ociosa, que eu tenho disponibilidade, eu preciso, né, ocupar essa capacidade ociosa que eu vou melhorar a minha performance da empresa. Bom, como é que eu ocupo isso? Vou tentar vender em reais. Não estou conseguindo vender em reais. Se eu vender dentro da permuta, eu vou conseguir ter caixa para conseguir resolver algum dos problemas que eu estou sem caixa nesse momento. E com isso eu levo minha empresa para um novo patamar. Eu começo a sofisticar, ter, né, como eu disse, ter alguns serviços que eu não tenho internamente, contador melhor, consultoria da Kércia, né, consultores que possam trazer outros benefícios para a sua empresa, e com isso você muda de patamar. E é importante dizer que a permuta em si, a gente tem muitos clientes que já saíram do modelo permuta momentaneamente, ou seja, ele cresceu tanto a empresa dele que ele de fato não tem disponibilidade mais, ele não tem capacidade ociosa. Isso é uma felicidade para a gente, porque a gente pegou a empresa numa situação difícil, sem caixa, do mesmo jeito que esse ouvinte comentou inicialmente. Empresa de serviço, sem caixa, querendo crescer, mas patinando. A gente conseguiu, junto com o Sebrae, diagnosticar quais eram as necessidades dele, ver o que ele estava jogando fora todo mês, pegar o que ele estava jogando fora, oferecer para o mercado comprou isso, ele teve caixa para fazer o que precisa e hoje está em outro patamar. E é parceiro nosso, mas momentaneamente está até sem usar a xpory.com, porque ele não tem ociosidade. Isso é uma felicidade para a gente, né? A gente conseguir tirar a empresa do ponto A para o ponto B. Então, convido novamente as empresas para, junto com essa iniciativa da Secretaria da Retomada, com o Sebrae e a xpory.com, fazer esse diagnóstico da sua empresa e conseguir, a partir daí, participar das rodadas de negócio e crescer junto com os outros empresários. O site é permuta.sebraego.com.br. Rafael e Suelen, uma coisa que eu tenho percebido muito dentro das empresas é o quanto as empresas elas são fechadas. Os empresários, eles têm ainda um certo receio, né, de fato, estar se associando com outras empresas, até mesmo a questão da permuta, mas eu vou além da permuta, né, de fato, ali na sua região, eles fortalecer as empresas ali dentro, montar um grupo, né, para fortalecer a questão de qualificação, troca de experiência. Então, eu vejo uma certa resistência das empresas em fazer esse networking entre as empresas locais ali. E a partir do momento que a gente começa a mudar um pouco essa mentalidade, né, de que junto, de fato, pensar que juntos somos mais fortes, a gente vai continuar tendo um pouco dessa discrepância, né? Empresas que, de fato, elas conseguem se sobressair e outras que estão ainda engateando,
estão engateando já há 10 anos, há 20 anos. Então, assim, é preciso dessa união dos próprios empresários, dos pequenos, dos grandes empresários. Eu achei fantástico esse ponto, porque esse é o projeto com o Sebrae Goiás, com a Secretaria de Retomada. Quando a gente fala de rodada de negócios, tem os negócios realmente acontecendo, sim, mas tem também as trocas de experiência. Um empresário passa, a pessoa acha que ele é uma ilha. Não é. As dificuldades, os passos dos empresários são basicamente os mesmos. Quando ele está dentro de uma rede mais forte, ele consegue se apoiar não só no produto e serviço que ele precisa, que aí realmente é uma atividade comercial, mas na capacitação também. Então, esse movimento que a Secretaria de Retomada e o Sebrae, juntamente com a X por Y, está fazendo, ele tem não só o papel de trazer mais transações comerciais, é uma verdade que isso é um fato, mas não só isso, é o que a Kércia comentou também. Está ali toda uma troca de experiência, uma troca de dificuldades, uma resolução, um empresário resolveu de um jeito, o outro não estava nem pensando nesse jeito de resolver, ele tem basicamente o mesmo problema, e assim todo mundo cresce junto. Aí eu vou para um ponto que é a parte do desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico e regional, o Estado, o governo, ele tem políticas de ações para o desenvolvimento, mas ele sozinho nesse processo não consegue gerar o desenvolvimento local. Então, é preciso, sim, a ajuda de todos os agentes. Então, as empresas é importante nesse processo, né, de pensar o desenvolvimento local, porque ali nas empresas que você vai contratar pessoas, né, então vai gerar emprego, vai gerar renda, com isso a economia do local, ela circula. Então, o Estado, ele tem um papel importante, mas nós, enquanto sociedade, também temos um papel aí dentro desse processo. E é importante destacar essas parcerias, como a X por Y, como o Sebrae. Nós temos o Mais Crédito, né, Rafael, na Secretaria da Retomada. Inclusive, a Yara Nunes está aqui, dando parabéns a vocês, parabéns a Rafael, parabéns a Kércia pelo bate-papo. E o Mais Crédito, ele buscou justamente essa parceria, levando os empresários e empresárias a terem uma consultoria do Sebrae, a terem ali acesso a linhas de crédito, acesso à permuta, para verificar se é necessário, de fato, eu pegar um crédito, é só necessário eu renegociar a minha dívida, melhorar a minha gestão. Então, toda essa preocupação, ela vem do Estado, mas ela consegue ser potencializada e ser mais eficiente a partir da parceria com o Sistema S, a partir da parceria com as empresas privadas e dessa conscientização que a Kércia está mencionando das pessoas, da sociedade civil, para buscar esse conhecimento, para buscar essas informações e utilizar essas ferramentas que são gratuitas, que estão disponíveis. Então, eu quero agradecer, inclusive, pela parceria grandiosa de vocês. A Kércia, inclusive, esteve conosco no último mutirão, dando consultoria para os alunos e alunas que terminaram cursos do Colégio Tecnológico, do COTEC, e muitos receberam o cartão do crédito social para começarem a empreender de forma consciente, responsável. Por isso tiveram consultoria do Sebrae para começar as suas empresas. Então essa parceria é muito importante porque assim a gente consegue empoderar as pessoas e desenvolver o nosso estado. Eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês. A gente já está no final do programa, mas eu acho que ainda dá tempo de entender como aqui em Goiás nós podemos potencializar cada vez mais esses novos modelos de desenvolvimento, pensando numa economia que seja sustentável, regenerativa, circular, colaborativa. Só aproveitando, Sueli, antes de responder sua pergunta, quando o comentário da Yara aí me lembrou de uma atuação do projeto que a gente não comentou aqui. A Yara é grande entusiasta da aplicação da permuta, não só para a reativação econômica de novos negócios. Existe a Yara tem monitorado, né, no Mais Crédito, muita gente com nome sujo, né, muitos empresários com nome, com algum problema aí nesse sentido. E o que a gente tem feito, juntamente com o Sebrae também, é resolvido a questão entre devedores e credores, ou seja, usar a permuta também para resolver esse assunto, porque esse é um grande nó que existe na economia. Ou seja, um fica negativando o outro, e quando você vê, nós temos hoje 64 milhões de pessoas negativadas. Então, uma das aplicações é importante, né? Foi bom a Yara ter comentado aí, que é uma das partes do projeto que ela tem mais se dedicado. Você, então, que é empresário, que tem débitos
entre no site. Você que é credor também, que não está conseguindo resolver, entre no site permuta.sebraego.com.br, que a gente vai ter uma atuação específica, rodadas de negócio também para resolver essa questão. Respondendo sua pergunta, Sueli, eu acho que movimentos como esse que a gente está fazendo não será o único. Ano que vem a gente pode estar aqui novamente falando de uma nova versão desse projeto. Eu acho que é sempre isso. Como a Kércia falou, o empresário estar sempre atento às novidades, a se capacitar e logicamente, eventos como esses, né, que a gente está fazendo agora juntamente com o Sebrae, sempre terão. Agora, quem aproveita esses movimentos, ou quem não aproveita é que faz a diferença, né? Eu, de novo, como a Kércia mencionou, eu não vou alisar esse empresário que está em casa só reclamando do governo, tanto do Estado quanto do governo nacional, né, o governo federal, falando que a dificuldade do país é difícil. Olha, esse é o país que nós temos, mas um país rico e que tem várias oportunidades. A diferença que existe realmente no empresário que vai para frente, ou que não vai, é o empresário que está atento e participa e aproveita as oportunidades, né? De se capacitar, de fazer negócio. Então eu faço essa provocação mais uma vez aqui e convido, né, a vocês a entrarem nesse projeto agora juntos, né, na permuta.sebraego.com.br, para que juntos a gente consiga mostrar os resultados, né, com números específicos. Não é um conceito só, é real mesmo, né? Negociações com empresários reais, para que a gente tenha uma mudança de números no Estado. Eu falei a respeito da união das empresas para a gente pensar o desenvolvimento local, mas vamos pensar em termos macroeconômicos. É importantíssimo a união das instituições, assim como está tendo do governo por meio da Secretaria da Retomada, com o Sebrae, né, todo o sistema S, né, essas parcerias com o objetivo em comum, que é de fato promover o desenvolvimento pensando na população de forma geral. E aí, pensando nessas parcerias, o Conselho de Economia, né, a gente teve reunido, eu, a Sueli e o Guilherme, lá do Instituto Mauro Borges. A gente está com um projeto para este ano falar sobre economias de Goiás. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer e conhecer melhor o nosso estado. Então, a ideia, dando um spoiler, né, Suelen, para os ouvintes aí, a ideia é a gente fazer uma live por mês falando sobre economia de Goiás. Estamos aí terminando o projeto, mas a ideia é começar em fevereiro, falando sobre história de Goiás, e depois falando sobre turismo, comércio, serviço, sempre analisando como estão, né, esses setores e qual a projeção para esses setores. Então, em breve aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa parceria do Conselho Regional de Economia, Secretaria da Retomada, Instituto Mauro Borges, trazendo aí conteúdo e informação para toda a população sobre a economia de Goiás. Bom, muito obrigada pelo bate-papo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas nós tivemos aqui uma conversa incrível, de muito conhecimento, aprendi muito. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela dedicação. E espero recebê-los aqui em breve para que nós possamos conversar mais sobre os novos modelos de desenvolvimento, sobre economia, sobre as empresas e como que nós podemos melhorar o nosso estado. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Kércia. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, vir aqui bater um papo sobre as novas economias. Bom, Sueli, eu agradeço imensamente o convite por parte de vocês da Secretaria da Retomada. Quero falar para os ouvintes, para toda a população, que o Conselho Regional de Economia, ele está aberto para poder recebê-los, para dar orientação, não só para empresas, mas também orientação financeira para as pessoas que, caso desejar. A gente tem economistas que atuam dentro dessas duas grandes áreas, né, de gestão financeira. Então, podem estar nos procurando, a gente está ali na rua 86, e também pode estar ligando lá no Conselho. O telefone é o 3218-3311. A gente está aí à disposição para atender todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada, e reforço a você que está nos acompanhando para acessar o site da Retomada, retomada.gov.br, e o site do COTEC, cotec.org.br, para se inscreverem nos cursos gratuitos, para conferirem as vagas de emprego e as outras diversas ações que o Estado tem
feito e planejado para você. E lembrem-se, como escreveu Henry David Thoreau, as coisas não mudam, mudamos nós. Até o próximo sábado.